Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração, você fica sabendo um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que hoje atuam em nosso município. No programa de hoje, o nosso convidado é o ex-vereador Claudino Aparecido Coelho, o Cabo Claudino. Cabo Claudino, de início eu gostaria de agradecer pela sua presença e participação aqui em nosso programa. Eu é que fico feliz pela lembrança e acho que é muito importante as pessoas poderem conhecer não só do nosso trabalho, mas um pouco também das nossas vidas. Ok, então vamos começar esta nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem. O senhor nasceu em que ano e em qual região? Eu nasci em 1951, na cidade de Nova Aliança, na região do São José do Rio Preto. Nova Aliança é uma cidade tão pequenininha, mas muito gostosa e amorosa, que eu tenho que dar ponto de referência de uma cidade um pouquinho maior, que Sim. É próximo a Adolfo. Sim, e o senhor passou a infância em que local? Muito novo eu saí dali, meu pai era lavrador, nós fomos para a cidade de Piacatu, e lá em Piacatu eu permaneci até os 18 anos de idade. Sim, e quais são as principais recordações que o senhor tem daquela época, da vivência com a família, com os pais? Nós morávamos no sítio, e do sítio eu lembro que era gostoso, eu morava distante da cidade de Piacatu 7 quilômetros, e todos os dias nós tínhamos que levantar cedo para ir para a escola. Sim. E logo em seguida meu pai mudou para a cidade e eu fui trabalhar como auxiliar de farmácia e estudava no colégio lá de Piacatu. É uma lembrança muito gostosa. Lá, por se tratar de uma cidade pequena, o relacionamento era muito bom. E tinha as peripécias, né, da gente de escola. Eu lembro de um dia ainda no ginásio. Sim. Naquela época nós tínhamos o inspetor de segurança, né, que hoje já não se tem mais na escola, provavelmente se houver outra denominação. E houve uma aula vaga, e nessa aula vaga eu corri, arrumei uma bola e botei a bola na quadra para todo mundo jogar. Uhum. E aquilo lá originou 3 dias de dispensa da escola. Eu estava suspenso 3 dias. E eu tinha que levar um documento para o pai tomar conhecimento. Os 3 dias eu saía pronto para estudar, mas não levei para o meu pai assinar. Aí, quando eu voltei, a diretora queria saber da assinatura do meu pai. Aí eu tive que contar, e essas coisas são muito gostosas, né, de infância, que é ainda aquela fase de irresponsabilidade, né, mas que a gente viveu e é muito bom. Ou seja, algumas peraltices aí da Peraltices, com certeza. Sim. O senhor falou rapidamente aí que o seu pai trabalhava na zona rural e tal. Sua mãe fazia o quê? A minha mãe sempre foi do lar. Nunca trabalhou fora. Meu pai sempre procurou dar um sustento para casa. E quando nós fomos já morar na cidade, meu pai era uma pessoa muito conhecida também. Ele era presidente do sindicato dos lavradores lá de Piacatu e região. E nós já arrumamos um empreguinho na cidade, meus irmãos numa loja, o outro foi ser bancário e eu auxiliar de farmácia. E dali a gente começou a tirar o sustento até a gente crescer, e também todos estudavam, e o Piacatu, o grau de instrução era até o ginásio. Aí cada um tinha que estar buscando fora, né? E a cidade começou a ficar pequena para nós. Mas é uma cidade muito acolhedora, eu tenho um carinho muito grande por Piacatu, sempre quando eu posso eu vou lá. Tenho muitos amigos e gostaria de dizer aqui que nós estamos reunindo os meus amigos daquela época, ainda esse ano, para estarmos juntos aí, para a gente estar relembrando aquele passado muito gostoso. Sim, vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. Eu tenho a irmã mais velha, mora na cidade de Birigui, e tenho 3 irmãos aqui, e um outro, ele é despachante aduaneiro na cidade de Corumbá. Até estou bastante feliz que ontem ele veio nos visitar e está conosco aqui na cidade de Araçatuba. Sim, bom, Cabo Claudino, após cursar o ginásio em Piacatu, o
o senhor foi para o ensino médio. Onde estudou? Como eu disse, né, nós tínhamos que sair para ir buscar. E nós éramos uma família humilde, como somos até hoje, sem muito poder aquisitivo. E nós fomos estudar na cidade de Bilac. Saímos de Piacatu com um ônibus arcado pela prefeitura. E nós saímos de lá por volta de 6h30, 18h30, né? Sim. Para chegar e começarmos a estudar em Bilac das 8 às 22h30. Ali eu fiz o meu ensino médio e também foi muito gostoso, com várias recordações gostosas. Sim, e aí dessas recordações, quais foram as principais experiências, as principais lembranças? O senhor era um bom aluno? Não fui bom aluno, não. No sentido de buscar o aprendizado, eu era assim, meio desleixado. Mas eu gostava de questionar, até hoje eu gosto às vezes de estar questionando algumas situações, com a vivência, né, a vida nos ensina, quando a gente tiver dúvida, estarmos perguntando, né? Então eu passei a aprender que nós deveríamos questionar. Mas o mais gostoso dessa época também, até falei contigo confidencial, acho que estarei falando agora também, como nós vimos de Piacatu a Bilac, de ônibus, e Bilac a Piacatu naquela época a estrada vicinal era de terra. E o ônibus que a gente vinha também não era um ônibus novo, não tinha luxo nenhum, era um ônibus bastante debilitado. E quando chovia era uma dificuldade para a gente voltar. E muitas noites nós tínhamos que tirar o sapato, o ônibus ficava na lama, encravava, né, não saía. Nós tínhamos que tirar o sapato, botar na bolsa e fazer essa caminhada a pé. Várias vezes eu cheguei em Piacatu amanhecendo. Mas era gostoso, que nós íamos conversando, gritando, brincando, aquela turma toda, nós estudávamos ali, geralmente era de 25 a 35 pessoas, né? Porque às vezes pelo trabalho ou indisponibilidade não poderia ir, mas nós tínhamos essa turma toda, era muito gostoso. Ou seja, era uma dificuldade, mas encarada como uma diversão. Também. Nós sabíamos, né, que nós tínhamos que ter esse comprometimento, né? Esse comprometimento. Então a gente levava assim sempre numa boa. Sim. Teve algum professor que marcou a sua vida? Olha, tem uma professora, ela era de Bilac e ela era amiga de um farmacêutico onde eu trabalhava. Não estou recordando o nome dela, que era do colégio. Mas era uma pessoa muito amorosa, muito dedicada. Quando ela sentia que nós tínhamos a dificuldade, ela procurava, né, com todo carinho para poder nos ensinar, para poder trazer aquele conhecimento. E é que infelizmente a gente, né, por aquela idade, não sabia o quanto, né, seria importante a gente aprender naquela época. Então a gente não levava tão a sério, mas ela, Lilian, ela era muito amorosa, tinha um conhecimento muito grande e tinha uma preocupação muito grande e que nós saíssemos dali sabendo. Bom, terminando o ensino médio, foi o período em que teve que escolher uma profissão a ser seguida. Qual foi essa escolha e qual foi a participação dos pais? Influência dos pais. Na verdade é o seguinte, nós não tivemos nenhum outro na família até então policial. E naquela época eu vim embora para Araçatuba e logo em seguida meus pais também me acompanharam, como nós tínhamos que buscar uma cidade maior para adequar até todos os irmãos. E eu trabalhava aqui em Araçatuba também na farmácia Santa Terezinha, que é ao lado aqui da Câmara, do Antônio Dias Castilho. Sim. E fazia acho que 90 dias que eu estava aqui na cidade de Araçatuba. Pouco tempo. Aí um dos funcionários falou assim, ó, eu estou fazendo um exame na PM. Eu falei assim, mas e daí, o que precisa? Ele falou, não, vamos lá. Eu acabei passando e ele ficou. Meus pais, logicamente, não me deram incentivo, mas também não interferiram para que eu não fosse. E como esses exames aí no transcorrer deu tudo certo, eu acabei passando e fui fazer um período de estágio, né, que é a escolinha, né, da polícia na cidade de Sorocaba, onde lá eu fiquei por 6 meses e meio.
E aí, após isso, o senhor foi para São Paulo. Como foi essa experiência sua? Após a escolinha, a classificação minha deu em São Paulo. Aí, para mim, foi um susto. Eu nunca tinha ido de São Paulo, não conhecia São Paulo. Quando eu cheguei naquela cidade grande, eu falei, estou perdido aqui. Mas tudo na vida, né, é um aprendizado. Deu a classificação minha na cidade, na região sul de São Paulo, lá em Santa Amaro, no trânsito. E ali eu fiquei por 2 anos, né, que eu entrei na polícia em 71. Em 73 eu prestei o concurso para cabo e fui fazer a escola em Campinas. Quando eu voltei, eu fui trabalhar na central de rádio, eu era operador de rádio da Central de Operações de Trânsito, que naquela época era o DSV, Departamento de Sistema Viário da cidade de São Paulo. Sim. E ali eu fui muito bem acolhido e a gente do interior, nós sempre procuramos, né, manter um ótimo relacionamento, com bastante simplicidade, e toda aquela tarefa que era nos dada eu procurava fazer e fazia um pouquinho mais. Então eu tinha até um bom conceito com os meus superiores. Sim. Ali, pode falar. E durante esse período fora de casa, teve algum episódio, algum fato que marcou a sua vida? Ali eu morava sozinho, né? Eu estava sozinho, eu fui morar com amigos, nós morávamos lá numa república e, com o passar do tempo, eu fui morar na Avenida João Dias, ali em Santa Amaro, num prédio. Ali eu conheci uma morena ali, muito, muito bonita, que hoje é minha esposa, né? A Wanda. Foi no, acho que 85, 86. Sim. Ali nós nos conhecemos e foi um período muito bom para mim e para minha vida também, né? Que eu me sentia sozinho em São Paulo e ali eu já passei a ter uma companheira. Sim. E depois, como ocorreu o seu retorno a Araçatuba? Porque inicialmente havia ficado apenas 6 meses. Como que foi esse retorno? Por que ocorreu? Na verdade é o seguinte, como eu disse, né, uma cidade grande, São Paulo, que você chega se assusta. E minha família toda estava aqui em Araçatuba. Eu tinha um firme propósito de poder retornar. Eu não tinha casado, eu fui morar junto com a minha esposa e ela estava grávida. E eu prometi para ela, falei assim, nós, aqui em São Paulo o custo de vida é muito grande, nós vamos embora para a cidade de Araçatuba. Aí eu trouxe ela para visitar e conhecer meus pais, antes, né? E meus pais já a conheciam. E quando eu tomei essa decisão, ela veio antes e eu prometi que eu estaria vindo embora e acabei ficando lá em São Paulo quase 1 ano ainda. A minha primeira filha nasceu e eu continuei lá em São Paulo. Mas eu tinha, como eu disse, um bom conceito com os meus superiores e eles me ajudaram muito e acabou dando a minha transferência para a cidade de Araçatuba, favorável, lá, até pelo relacionamento que eu tinha. Ok, nós continuaremos com essa nossa conversa e sobre o seu retorno a Araçatuba daqui a pouco. O programa Identidade Pública de hoje está recebendo o ex-vereador Claudino Aparecido Coelho, Cabo Claudino. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Especialistas das mais variadas áreas falam sobre saúde, educação, justiça, segurança e muitos outros temas ligados à comunidade no programa Cidadania em Pauta. Às segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Documentário sobre personagens, movimentos e fatos da história do Brasil fazem parte do programa Câmara Documento, um programa produzido pela TV Câmara de Araçatuba em parceria com a TV Senado. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Estamos de volta com o programa Identidade Pública de hoje, que está recebendo o ex-vereador Claudino Aparecido Coelho, Cabo Claudino.
Cabo Claudino, nós terminamos o bloco anterior, falamos um pouco sobre a sua infância e a sua experiência de vida em São Paulo. Depois ocorreu o seu retorno aqui a Araçatuba, na condição já de policial militar. Como era Araçatuba na época e que atividade o senhor veio fazer aqui? Eu vim de São Paulo em março de 83. Eu cheguei para aqui fixar residência de verdade, porque o pouco tempo que eu fiquei em Araçatuba eu fui antes. Araçatuba era uma cidade diferenciada do hoje, né? Como toda cidade que começa a crescer. Eu recordo ainda daquela época, até um pouco antes, quando por aqui eu passei antes de ir para São Paulo, a Praça Rui Barbosa, onde nós tínhamos ainda o coreto e tinha ali as bandas. A Praça Rui Barbosa era o ponto de encontro dos jovens. Sim. E ali havia a integração, ali começavam os namoros, né? Era um relacionamento muito gostoso, muito bom, sem muita maldade, sem muita briga, né? Quando havia briga, era briga de bairro, não era aquela coisa de drogas, e não era aquela coisa de pessoas armadas, atirando, nada. O máximo que tinha ali era briga, naquela época era cabo de aço, que era as brigas de turma de bairro, mas não na praça, já era rixa de bairro. Sim. E Araçatuba era uma cidade ainda, no meu entendimento, um pouco tranquila, né, para aquela época. E depois Araçatuba foi crescendo. Eu vim trabalhar comecei a trabalhar no Tático Móvel e fiquei até a minha passagem para a inatividade trabalhando pelo Tático. Como o Tático Móvel também fazia parte da tropa de choque, né, que é a parte de elite da polícia, isso me gratifica bastante. Ali aprendi bastante a vida, né, com os ensinamentos, até porque você passa a conviver com as pessoas e cobrar das pessoas, e também você tem que se doar para as pessoas. Então foi um aprendizado muito gostoso e me ensinou muito. E naquela época a criminalidade era mais individual, em virtude da droga. A molecada hoje se agrupa, hoje para se praticar um crime não é mais isolado, é em conjunto. Existe uma rede, né? Existe uma rede, sempre estão muito bem armados. Hoje é uma dificuldade muito grande para a nossa polícia. A nossa polícia hoje tem que trabalhar mais com o serviço de inteligência, né, para poder enfrentar. E que eu debati também aqui, quando por aqui eu passei nesta casa, que eu questionava era a vinda de muitos presídios para a nossa região. E naquela época eu me posicionava contra, eu tenho até reportagem nesse sentido. E recentemente, aquilo que eu falava, que pessoas falavam que não, hoje concordam, né? Hoje concordam. E realmente veio fortalecer a criminalidade na nossa região. Eu fico muito triste com isso, mas é tempo ainda. Eu acredito na política, eu acredito na polícia, que nós podemos melhorar essa situação de segurança pública. Sim. Ainda em relação à sua atuação aqui em Araçatuba como policial militar, tem algum momento, algum episódio que traz alguma recordação, que chamou mais atenção, marcou mais a sua vida, a sua atuação? Olha, eu era um policial muito atuante. Inclusive eu tenho 49 elogios individuais nos meus assentamentos por minhas atividades. Na Polícia Militar nós temos um prêmio que é o chamado PMzito, que é uma medalha que se entrega para o PM que se destaca. Ele começa na quinta, vai para a quarta, terceira, segundo e primeiro grau. E eu tive a felicidade de sair com o primeiro grau. Então são uma demonstração, né, de que realmente eu trabalhei. E são várias ocorrências. Que eu tenho uma que me lembra muito, que eu me recordo sempre, e às vezes eu comento com os meus companheiros. Foi uma ocorrência onde nós tínhamos uma informação de uma formação de quadrilha que operava num determinado motel. E uma das pessoas que nós ali pegamos, ele era um oficial de patente boliviana e era pessoa ligada ao governo. E essa ocorrência deu um vulto muito grande de imprensa, porque ele, por um certo conhecimento, ele se maquiou, apareceu que ele estava machucado e deu uma repercussão muito grande. Só que nós, naquela época, apesar de ser, que eu falo que a polícia trabalha com serviço de inteligência e também nós temos que ser inteligentes, né, estava acompanhando conosco aquela ocorrência um
um promotor, o Boato, que eu acredito que já está na atividade também dos seus trabalhos. E ele acompanhou, e ele foi muito importante para nós nessa ocorrência. Nós acabamos desmascarando, né? E é uma ocorrência que eu lembro bastante pela repercussão que deu na imprensa. Bom, aqui na Câmara de Araçatuba, o senhor foi vereador durante a 13ª legislatura. Essa experiência para você, como foi? Olha, a gente chega, né? Como a gente chega na polícia, acha que vai resolver grandes problemas, né? Então, você acaba saindo de lá achando que você deu uma contribuição. A mesma coisa na Câmara. Você chega aqui, você sabe que a sociedade clama por determinadas situações. Você até se compromete com as pessoas e as pessoas apostam e você vem aqui representar essas pessoas. Só que quando você chega aqui, às vezes também pesa a inexperiência política, tá? Que isso é um fato bastante gravíssimo, né? E quando você às vezes adquire um pouco de experiência, às vezes você não retorna. E nessas promessas que você tem, você encontra uma dificuldade dos seus companheiros, você encontra uma dificuldade com o executivo, e você não acaba dando a resposta para as pessoas. E, na verdade, a gente, como pessoa simples, como pessoa bastante humana, eu gostaria de poder ter contribuído muito mais. Deixei alguns projetos e tenho projetos aqui que é aplicado até hoje. Eu acho que isso aí é uma contribuição do que, quando eu por aqui passei, eu pude dar para a população de Araçatuba. E a seu ver, a população hoje ela é participativa em relação a essas atividades legislativas que são desenvolvidas aqui? Existe um clamor público para participar. Eu acho que eles estão dado pouca oportunidade para eles participarem, tá? Até parece-me, ontem eu estava acompanhando, que eu procuro sempre estar acompanhando, ontem ou segunda-feira, saiu publicação no jornal, acho que hoje, não sei se foi ontem, teve uma audiência pública aqui na Câmara. Sim. E vejo lá estampado no jornal lá um senhor clamando por um direito dele, que é um recapeamento no bairro dele. Quando eu saí, ele chorava por esse direito. Quando eu saí, lá. Nós estamos na 15ª, né? Legislatura? 15ª, eu participei da 13ª, 14ª, 15ª. Então, lá na 13ª ele clamava por isso. E hoje ainda ele chora por isso. Então, acho que as prioridades, apesar que o que ele está falando é do asfalto, né? Eu, como passei por essa casa, eu sei da arrecadação, a gente procura acompanhar, né? O que o município arrecada, o que ele tem de gasto, o comprometimento da sua receita. Então, para se fazer alguma coisa, só se for buscar recurso fora. Então, fica difícil para o prefeito, a gente não pode nem estar condenando, né? Existe o clamor público porque foi promessa de campanha. Mas a cidade, hoje, se formos ver o problema de asfalto, nós temos em todas as regiões. Mas eu acho que a população tem que participar para que no orçamento seja colocado. Agora, tem que ter um orçamento aprovado e esse recurso realmente ser um recurso verdadeiro e ser gasto lá. Porque não adianta falar, nós colocarmos essas obras no recurso, está lá a diretriz orçamentária, está o orçamento, se coloca e não é feito. Então, dessas tantas emendas que são feitas, a gente sabe que são emendas que o vereador faz, eu também fazia, que é a emenda eleitoreira para você levar o conhecimento lá da população, mas nós poderíamos fazer menos emendas, mais com objetividade, mas em conjunto com a população participando, e a gente tentar resolver as prioridades do município. Cabo Claudino, uma pergunta mais pessoal. Você é casado, os seus filhos, são quantos filhos e o que eles fazem profissionalmente? Eu tenho 4 filhos, 3 filhos sangue, né? E um filho que eu criei desde os 4 anos de idade, que o mesmo carinho, o amor que eu tenho pelos meus filhos verdadeiros, tenho por ele também. O mais velho, que é o Luiz Henrique, ele é policial civil, trabalha no Garra. Depois vem a Dalila e a Heloísa, que é a mais nova, são formadas em publicidade, elas têm uma empresa, estão trabalhando fora, em publicidade. E tem o João Vitor, ele fez administração de empresa, mas buscou um outro caminho, ele tem um estúdio lá na cidade de Lins. Ele é casado também, a esposa dele, a Milena,
minha norinha, ela tem uma netinha muito linda. Eu chamo ela de norinha porque sou grato por ela porque ela me deu uma netinha muito bonita. Sim. Ela é formada ela é fono e pratica isso lá, então eles estão radicados lá na cidade de Lins. E com tantos filhos, eu e minha nega ficamos em casa sozinhos. E profissionalmente, hoje você é presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado, é isto? Estou presidente ainda e que eu falo para as pessoas, né, eu já não queria mais, até porque eu tive um problema de saúde, eu tive o compromisso de não ser mais candidato. Aí houve um apelo muito grande dos companheiros meus diretores e da diretoria executiva também em São Paulo, e eu acabei sendo reeleito agora em março para mais 4 anos. E que eu acho o seguinte, não é você estar presidente, você como presidente tem que dar uma resposta para aqueles que votarem em você, para aqueles que acreditarem em você e precisam de você. Então você tem que ser uma pessoa atuante. E esse trabalho é que eu estou chegando aí, acabei de completar 59 anos de idade e eu não tenho dedicado muito tempo para minha família. Então, por isso que eu não queria mais. Só que eu assumi o compromisso e quando eu tenho um compromisso, eu procuro estar presente nesses meus compromissos. Isso toma meu tempo e me cansa muito. E ainda São Paulo agora veio aí para mim, estarei tomando conta também da Regional de Prudente, junto com meus companheiros, o Frari, que é o tesoureiro, e o Paulinho, que é o nosso secretário lá regional. Sim. Agora, saindo um pouco desse mundo do trabalho, nos momentos de lazer, de descanso, a que outras atividades o senhor se dedica? Eu gosto de fazer uma caminhadinha pequena, e não sempre, mas eu adoro uma pescaria. Não é sempre também que eu vou, mas adoro a pescaria. E quando eu estou em casa com o meu tempo ali, se tiver um futebol na televisão, eu gosto do futebol. Eu torço para o Santos, né? Sim. Mas pode jogar Palmeiras, pode jogar Corinthians, pode jogar o São Paulo, com qualquer outro time. Se tiver um bom espetáculo, eu gosto de estar assistindo. Ok, nós estamos nos aproximando já dos momentos finais do programa. Gostaria de ouvir uma mensagem de encerramento sua. Eu quero agradecer essa oportunidade, como aqui a vinda de pessoas públicas e como eu passei aqui como vereador aqui nessa casa. Eu gostaria de deixar para vocês aí que estarão aí depois tomando conhecimento dessa matéria, para que vocês tenham sempre confiança nas pessoas que aqui estão e também lá no Legislativo, que a nossa cidade é uma cidade... Tem tudo para ser uma cidade pujante, uma cidade em crescimento em todos os sentidos. E Araçatuba está prestes a deslanchar. Nós precisamos só dar uma acertada. Então, você que mora em Araçatuba, nós sabemos dessas dificuldades de asfaltos, dessas dificuldades de melhoria, mas vamos ter um pouco de confiança. Araçatuba é uma cidade gostosa de se morar, é uma cidade amiga, uma cidade... que nós temos, né, hoje. Se você sair à noite, nós temos aí os nossos restaurantes, nós temos as nossas lanchonetes. Quem vir para cá, nós temos os bons hotéis, nós temos a nossa Santa Casa, nós temos uma assistência de saúde, que eu acho que precisa melhorar também, mas nós temos aí um bom atendimento. Então, Araçatuba é uma cidade pujante. Eu peço para vocês aí da população, tenham uma confiança, porque Araçatuba vai crescer e crescer bastante. Ok, Cabo Claudino, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, obrigado e até a próxima edição do programa Identidade Pública.